Galera, tudo bem? No último vídeo nós discutimos e falamos um pouco sobre a Revolução Industrial. Esta que é uma das mais profundas e complexas revoluções do mundo contemporâneo e da nossa sociedade, onde este conjunto de transformações alterou profundamente todas as nossas relações políticas, sociais, econômicas, culturais e trouxe uma nova forma de viver, um novo modo de vida literalmente para o ser humano a partir desse momento. E no último vídeo a gente falou um pouco desse contexto e principalmente do pioneirismo inglês, o porquê que a Revolução Industrial lá, quais são as condições, o contexto histórico que leva justamente a Inglaterra a ser palco deste processo da Revolução Industrial. E hoje a gente vai dar continuidade a esse debate, a essa conversa, tentando compreender um pouco melhor essa história, né? Então, a partir lá, Inglaterra, século XVIII, todas aquelas condições favoreceram para que a Inglaterra fosse palco e fosse o local aonde esta revolução nos modos de produção acontecessem literalmente. Então o século XVIII marca essa revolução industrial especificamente na Inglaterra, né? Utilizando aqueles recursos materiais do carvão, do ferro, né? Produzindo a máquina a vapor, produzindo essas novas inovações, principalmente na área têxtil, que é esse o grande local aonde começa toda esta produção, né? Toda essa produção tecnológica da máquina, literalmente. Porque essa já era uma atividade econômica bastante lucrativa dos ingleses, desde lá quando eles começam a sua expansão marítima, eles encontram um grande mercado consumidor desses produtos, e aí a economia inglesa passa a investir e passa a acumular capitais graças a essa atividade econômica que gradativamente ao longo destes séculos 15, 16, 17, eles vão reinvestindo nesta economia, transformando essa economia numa base de bastante lucratividade que vai dar as condições para essas inovações a partir daí. Então é por ali, é a busca por inovações, por modos mais produtivos, onde se produza mais rápido, já que produzir mais rápido representa a baixa do custo dos produtos, e aí você abre uma grande possibilidade de alcançar um mercado consumidor maior, né, graças a essa diminuição do custo, né, e uma produção também mais acelerada nesse sentido. E aí que começam as grandes transformações. A partir do século XIX, nós temos aquilo que nós chamamos da segunda Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial, a partir do século XIX, não fica mais restrito à Inglaterra. Ela passa a se expandir para outros lugares, e essas inovações, elas continuam no seu processo de evolução, né? Do ferro e do carvão, nós vamos ter o desenvolvimento do aço e do petróleo, e substituindo a máquina a vapor, o vapor como fonte de energia, nós vamos ter a energia elétrica a partir do século XIX, e essa revolução industrial agora começa a ganhar novas fronteiras, novos campos, e chegar a outros países, e aí começam as grandes mudanças que nós vamos ter literalmente no mundo nesse sentido, com essas inovações, né? E aí essas inovações que começam na área têxtil, alcançam os meios de transporte, alcançam outras atividades econômicas do mundo produtivo, e isso altera completamente, né, toda a lógica de organização, porque aí vem a fábrica como grande símbolo desse processo, para reunir o trabalhador, para reunir a matéria-prima e para reunir esta máquina agora, e aí desenvolve uma nova técnica e um novo modelo de produção a partir daí, alterando todo o cotidiano, principalmente da vida dos trabalhadores, né? As cidades passam a receber cada vez um número maior de pessoas que vêm para essas cidades buscando uma outra alternativa de trabalho, uma outra possibilidade, e essas cidades nesse momento não têm uma infraestrutura para receber uma quantidade tão grande de pessoas, e nem também para instalar todo esse parque industrial que começa a nascer numa velocidade extremamente grande. E aí começam a vir os impactos, né, de uma grande massa de mão de obra. A condição de trabalho dessas pessoas neste primeiro momento da Revolução Industrial é absurdamente precário. Jornadas de trabalho de até 16 horas por dia,
condições absolutamente insalubres e precárias de trabalho, locais sem ventilação, infestado de animais, locais sujos que facilitavam a proliferação de doenças, né? E sem contar também da exploração do trabalho, né? As condições de trabalho absurdamente precárias, né? A utilização principalmente de crianças e mulheres, porque pagava-se um salário mais baixo para estes trabalhadores durante esse processo. Então essas condições de trabalho vão alterando. Isso vai alterando também, não só lá dentro do mundo do trabalho, lá dentro da fábrica, mas isso também tem um impacto na vida social. Se as pessoas passam 16 horas por dia trabalhando, como que elas organizam suas famílias, como que elas cuidam dos seus filhos, né? Essas pessoas que vão para essas fábricas trabalhar, elas não têm um local adequado para morar. Então elas passam a ocupar espaços o mais próximo possível das fábricas, né? E aí começam a se formar aqueles bairros operários, várias pessoas ocupando o mesmo cômodo, né? O que também facilita a falta de higiene, a proliferação de doenças, né? A poluição dessas fábricas também é algo absurdamente gigantesco, que gera um gigante impacto, né, devido a essas condições ambientais. Então essas fábricas não têm, né, o mínimo de cuidado, o mínimo de preocupação nesse momento, e até porque nesse momento não se passava isso pela cabeça, que isso poderia se gerar um impacto ambiental. Então essas fábricas queimavam seus resíduos, queimavam o carvão em especial, como grande fonte de matéria-prima para fazer funcionar literalmente essa fábrica. Então isso tudo foi ajudando a manter um ambiente sujo, poluído, né? Prejudicando a vida das pessoas que estavam ali, com efeitos extremamente danosos. Tanto é que neste momento do século XVIII, do século XIX, devido a essas condições, o número de mortes por doenças infecciosas, doenças transmitidas por essas condições aumenta significativamente, a mortalidade infantil também aumenta de forma muito significativa, e também os impactos sociais na organização, né? O fato das pessoas viver condições absurdamente precárias, terem trabalhos precários, trabalhos pesados, trabalhos que elas não mal conseguiam sobreviver. Então aí você tem como um impacto ambiental da poluição, um impacto social onde as pessoas passam a viver numa extrema pobreza, naqueles bairros operários sem condições, prolifera-se uma série de problemas sociais ligados à desigualdade e à pobreza. E aí começa a se desenhar um mundo muito desigual. De um lado, aqueles grandes donos dos meios de produção, das fábricas, a burguesia, do outro, os trabalhadores, né, o proletariado, naquela condição absurdamente precária de trabalho nesse sentido. Então esses impactos na vida, né? E também o impacto do tempo, né? A partir de agora a Revolução Industrial traz uma nova concepção de tempo para o ser humano. Até antes da Revolução Industrial, nós tínhamos uma noção de tempo natural. Nós vivíamos pelo nascer do sol, pelo entardecer, pelas épocas de plantio e de colheita. Este tempo da natureza organizava e dava a dinâmica social das nossas vidas. A partir da Revolução Industrial, agora é o tempo do relógio, né? É o tempo da produtividade, porque tempo é dinheiro. Quanto mais você produz, mais você otimiza o tempo, mais produtivo maior produtividade você tem, menor custo você tem e maior lucratividade você tem. Então, a partir desse momento, o que nós inauguramos com estas grandes transformações é aquilo que nós chamamos do capitalismo industrial. É aquele modelo de produção que tem um objetivo muito simples e muito claro: obter lucro. Organizar uma produção, investir em inovações técnicas, tecnológicas que aumenta a capacidade produtiva, diminua o custo, justamente para que você chegue como um grande objetivo em ter lucro, né? Então a Revolução Industrial inaugura esta nova fase com todas essas transformações, justamente trazendo aquilo que nós chamamos de capitalismo industrial e trazendo com eles grandes impactos para a vida dos trabalhadores, para as condições de trabalho, impactos ambientais, impactos sociais, impactos culturais na vida do trabalhador, pela forma que ele passa a viver agora, fruto essas grandes transformações, a essa nova organização de um modo de vida
porque ele precisa se adaptar agora. E essas transformações, elas não vão acontecer de uma forma instantânea no mundo inteiro. Essas transformações são gradativas, mas são transformações que vão atingir de forma mais direta alguns, mais indireta outros, mas vai chegar no mundo todo, trazendo este novo modelo, essa nova forma de vida, de organização social, política, econômica, cultural para a vida do ser humano. Então a Revolução Industrial ela traz um profundo impacto, né? E este impacto é um impacto que ainda é sentido até hoje, né? Porque falamos antes da primeira Revolução Industrial lá no século XVIII, lá na Inglaterra, a segunda Revolução Industrial, quando começa a se expandir, quando a gente tem novos elementos dessa Revolução Industrial. E hoje a gente já fala de uma terceira Revolução Industrial que a partir da década de 50, de 1950, do século XX, traz a tecnologia, né? Esta que faz com que eu chegue até vocês nesse momento é um novo modelo que muda completamente toda a estrutura de funcionamento da economia a partir de 1950. E mais recentemente, nós temos inovações nessa tecnologia que permitem ainda mais um avanço tecnológico e produtivo do mundo, literalmente, também trazendo impactos, tanto para o bem quanto para o mal. E acho que este é o papel da história, a gente avaliar esses grandes momentos históricos e entender como eles geram impactos, tanto os seus impactos positivos quanto os seus impactos negativos na vida do ser humano, na organização, né? E trazem mudanças para a nossa vida nesse sentido. Tá? Então, gostou do vídeo? Deixa sua curtida, segue o canal e vamos conhecer um pouco mais da nossa história.